Deus se calou por 400 anos. Mas hoje Deus tem falado ao nosso coração. A terceira coisa que o texto nos chama a atenção: Deus tem lançado a semente é a palavra de Deus, mas a Bíblia nos alerta a respeito dos inimigos da semente, dos inimigos da palavra de Deus. Que inimigos são esses? Primeiro, abra sua Bíblia aí, acompanhe. No versículo 4, quando diz que a semente caiu, uma parte da semente caiu à beira do caminho, em algumas Bíblias, na minha Bíblia está ao pé do caminho, mas à beira do caminho, o que aconteceu? Vieram o quê? As aves, e comeram aquela semente. Mas a explicação que o nosso Senhor Jesus dá a respeito dessas aves, é que o maligno, é que vem e arrebata, é que rouba a semente. Então as aves neste texto, estão simbolizando a presença de Satanás. O primeiro inimigo da semente, o primeiro inimigo da palavra de Deus, é o diabo. Que ele sabe que quando um crente passa a orar mais, quando um crente passa a estudar mais a palavra de Deus, quando um crente passa a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, mais forte ele fica, mais vencedor ele fica, e mais ele experimenta das vitórias que Deus tem para a vida dele. Por isso que o diabo, então, astuto como é, ele faz de tudo para que essa semente não chegue ao seu coração. Primeira coisa que ele faz, quando a palavra de Deus é lançada ao seu coração de forma desafiadora, especialmente numa mensagem, numa pregação, ele começa a querer colocar dúvida no seu coração. O pastor falou aquilo lá, mas não é bem assim não. Ele lança dúvida. Você quer tirar uma pessoa do caminho dela? É quando ela está certa naquilo que ela está fazendo e você consegue colocar dúvida no coração dela. Certa vez eu estava pregando para uma senhora que é espírita, e conversando e falando e tal, e ela se dizia cristã, porque o espírita não é cristão, que isso fique muito claro. Espírita é espírita, cristão é cristão. Por quê? Porque o espírita, ele vive a sua vida pautada no espiritismo, no mundo dos espíritos, é guiado pela reencarnação, é guiado pela intervenção dos espíritos. O cristão tem como centro da sua vida Cristo, o Senhor dos senhores. E a doutrina espírita, ela em momento algum, ela se aproxima da doutrina cristã. Por mais que no espiritismo fale de Jesus, por mais que no espiritismo se pregue a respeito de Jesus, mas o espiritismo não tem nada a ver com cristianismo. O espiritismo é uma religião, cristianismo é outra religião. E aí, conversando com ela a respeito disso e tal, e ela convicta que ela, na outra vida passada dela, ela tinha sido uma escrava, porque tinha sido revelado para ela. E naquele tempo que ela tinha sido escrava, ela sofreu muito, e que agora nessa nova vida que ela está vivendo agora, ela está começando a experimentar coisas boas, porque era tempo agora dela aperfeiçoar o seu espírito, e ela estava convicta naquilo, e falando para mim, descreveu toda a doutrina espírita, da linha de Allan Kardec, falando sobre a reencarnação, falando sobre as questões espírito e tal, e eu ouvi, e aí depois eu falei com ela, sobre Jesus, falei a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito da salvação que só existe em Cristo, e etc, etc, e aí ficou aquele choque, né, e ela certa daquilo que ela estava falando, e eu certo daquilo que eu estava falando, aí eu consegui lançar uma dúvida no coração dela, eu disse para ela assim, olha, se você está certa, significa que quando eu morrer aqui, eu vou reencarnar em alguma coisa ou em alguém, na outra vida, correto? Correto, você está correto. Ela ficou toda alegre, o pastor está gostando da minha ideia. Eu falei, então, se eu continuar vivendo dentro de uma igreja cristã, sendo pastor, pregando a palavra de Deus, e eu morrer, eu vou reencarnar
em algum lugar, em algum dia. Correto? Ela, correto. Não vai alterar nada. Então eu posso continuar no caminho cristão, dentro da igreja, não tem problema nenhum. Ela falou, ela já começou a ficar assim, né? Não, porque se eu vou reencarnar de qualquer forma, então, independente do que eu fizer na minha vida aqui, eu vou reencarnar no futuro. É verdade. Eu falei, então se você estiver certa, eu estou tranquilo. Ela falou, correto. Agora eu quero dizer para você, e se eu estiver certo? Se eu estiver certo, você continuar nessa doutrina, e crendo nisso, você vai para o inferno. Porque só Jesus pode salvar você das garras de Satanás. Só através da sua confissão, com seus lábios, que Jesus Cristo é Senhor, você vai tirar o seu pé da condenação para os céus. E significa que se você continuar nesse caminho, se eu estiver certo, você está lascada. Aí ela falou assim, não, misericórdia. Até misericórdia saiu da boca dela. Eu falei, não, eu tenho convicção naquilo que eu estou falando. E você tem que ter convicção naquilo que você está falando. Então, se você crê realmente que você vai reencarnar, então não preocupa não. Fique tranquila. Mas, se reencarnação for uma mentira do diabo, me desculpa, mas você está lascada. Aí ela encerrou o assunto. E ela, na hora de ir embora, ela diz assim, eu vou pensar sobre isso. Ou seja, nós temos que estar convictos, certos, a respeito daquilo que cremos, a respeito daquilo que temos ouvido da parte do Senhor. O diabo tem lançado dúvidas, e aí tem tirado muitas pessoas do caminho do Senhor. Quando eu lancei essa dúvida no coração dela, foi para que ela meditasse, para que ela buscasse na palavra de Deus, então, conhecer a respeito. E eu tenho certeza que quando alguém se coloca diante do Senhor para buscar na sua palavra, Deus revela, Deus fala, Deus ensina. O segundo inimigo que a Bíblia nos apresenta, aqui no versículo 5, a outra parte das sementes caiu em pedregais. Pedregais, pedras. Tinha pouca areia. A semente caiu ali, ela não foi plantada com a sua profundidade necessária e se secou. Mas o primeiro inimigo que eu vejo aqui nesse versículo são os pedregais, pedras. Pedras na Bíblia, muitas vezes é comparado a pecados. Uma vida que está torta diante de Deus. Sabe aquela situação na vida do ser humano que precisa ser consertada, colocada diante do Senhor. Os pedregais são pecados não confessados. São aqueles pecados chamados domésticos, que infelizmente até mesmo muitos cristãos guardam e alimentam. Não querem abrir mão, não querem um ato de entrega, de renúncia. E os pecados não confessados são inimigos vivos contra a semente, contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado nos faz estar separados de Deus. Quando eu não confesso meu pecado e carrego ele sobre mim, a palavra de Deus diz que eu me torno separado de Deus. Não porque Deus se afasta de mim, mas que eu coloco essa barreira entre nós dois. Mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Basta uma confissão, basta um arrependimento, que esses pedregais, essas pedras, são arrancadas no meio do caminho. Pedras nos fazem tropeçar. E Deus tem promessas para fazer com que nós caminhemos de forma firme, caminhando, seguindo a nossa jornada, sem tropeçar. Porque Deus vai tirando da nossa frente todas as pedras, em nome do Senhor Jesus.